Sexta-feira 13. O que é ser uma bruxa para você? Você é supersticiosa? Você é aquele tipo de mulher que olha para um gato preto e tem medo? Que não passa embaixo de uma escada? Jai, eu sou a Rô Pacheco e eu ensino você, mulher, a aliviar suas dores e despertar para quem tu és. Se esse assunto te interessa, já clica aí no canal, já se inscreve para receber mais vídeos e mais informações como essa. Hoje eu tenho uma história muito especial para compartilhar com você. Uma história que vai olhar para esse símbolo, para esse arquétipo, para essa bruxa. E você? Você gosta do papel da bruxa? Ou você gosta do papel da princesa na sua vida? Será que a gente consegue ser uma só e não a outra? Então, essa história, ela acontece há muito tempo atrás. Havia um rei muito rico e ele tinha muitas terras, mas ele sai para caçar sozinho e ele avança um pouco em terras alheias. E de repente ele sente um cheiro horroroso de enxofre, uma fumaça saindo e dali aparece uma bruxa. E ele já sabia de todos os comentários em torno dela, porque ela era muito maldosa, ela era temida por todos. E a bruxa pergunta a ele: "O que você faz nas minhas terras? Você só vai ter uma opção aqui, você vai pagar com a sua vida." E ele naturalmente se coloca de joelhos no chão, pedindo perdão à bruxa, e ele então pede a ela: "Pelo menos me dê uma opção." E aí a bruxa pensa: "Muito bem, você vai ter uma semana para se casar comigo para poupar a sua vida." E ele pensa: "E o meu reino, os meus súditos e tudo que eu construí ao longo da minha vida, eu prezo por aquelas pessoas." Você tem duas opções: ou você paga com a sua vida, ou você casa comigo. Vá, e daqui a 7 dias eu estarei lá para que a gente possa se casar. Muito bem, o rei chega no seu reino, reúne os seus melhores cavaleiros. E quando a gente pensa nessa época, quando a gente fala desses cavaleiros, são homens gentis, são homens muito educados. E ele fala do acontecido, ele compartilha com esse séquito mais próximo, com esse grupo, mas um cavaleiro em especial, que era extremamente gentil, realmente um homem muito educado, ele diz: quando ele decidiu ser cavaleiro do rei, ele disse que daria a vida pelo rei. E ele propõe o seguinte: ele se casaria com a bruxa e livraria o rei dessa encrenca. E lógico que o rei não é bobo nem nada, ele pensou: meu Deus, vou me livrar dessa bruxa ou dessa bucha. E o maravilhoso cavaleiro assume então esse pesado fardo. 7 dias se passam, a bruxa aparece no reino e o rei comunica a ela: muito bem, nós faremos um casamento, mas não comigo. E ela: mas como? Ou é a sua vida ou é o casamento? Ele diz: não, mas o meu melhor cavaleiro vai se casar com você. E a bruxa olha, e ele era bonitão, era um pitel. E lógico que ela pensou: muito mais bonito que o rei, vou me casar com esse gatinho. O casamento acontece, a festa é maravilhosa, mas os horrores acontecem. A bruxa, ela era mal educada. Ela arrotava na frente das pessoas. Ela era desajeitada. Ela falava palavrões. O comportamento dela era horrível. Mas o cavaleiro se mantinha naquela retidão, cumprindo com a sua promessa. Terminadas as festanças, imagine o que vem depois da festa de casamento? A noite de núpcias. E lógico que ao entrar naquele quarto nupcial, muito bonito e cheiroso, aquela mulher desengonçada e feia, mal educada, entra no banheiro e eu fico imaginando o cavaleiro fazendo uma oração e até pensando: eu vou botar uma venda nos olhos. Mas ele está ali, ó, resiliente, e para surpresa dele, quando a porta se abre, aparece uma verdadeira ninfa, uma mulher extremamente bonita, de cabelos longos, perfumada, de gestos gentis, e ele pergunta: aonde está a bruxa? E ela diz: eu sou a bruxa, mas eu fui amaldiçoada quando jovem, e por conta da sua gentileza foi me permitido aparecer assim.
apenas pela sua gentileza. Durante o dia, eu sou a bruxa. Durante a noite, eu sou a princesa. E agora eu vou deixar você escolher. O que você quer? Que eu seja a bruxa durante o dia e princesa à noite? Ou princesa durante o dia e bruxa à noite? E aí a gente já faz uma reflexão, porque a história não acaba aí ainda. Porque nessas convenções do mundo, ele muito bem poderia apresentar a princesa para a sociedade durante o dia, até para causar uma inveja àqueles que o cercam, e, no entanto, conviver com aquela bruxa fedorenta à noite, mal cheirosa e mal educada. Ou ele poderia passar pelo escárnio, né? Pelo pouco caso, pelo julgamento das pessoas durante o dia, e até dizer para ele, coitado, olha, ele casou com a bruxa, que mulher feia, mas à noite desfrutar daqueles prazeres maravilhosos com aquela mulher linda. Essa é uma reflexão importante dessa história. Mas daí, no momento em que essa princesa bruxa diz para este homem, para esse cavaleiro, para o seu esposo, escolha o que você quer. Para surpresa dela, ele diz o seguinte: é você que deve escolher quem você quer ser. Que maravilhoso quando um homem dá, ou quando o seu parceiro ou a sua parceira, seja lá quem for que esteja trilhando o teu caminho na parceria, diz para você, escolha o que você quiser, que é autonomia. E naquele momento que ele dá esse voto para ela de autonomia, ela diz, por conta desse voto de amor verdadeiro, porque quem ama deixa o outro livre, eu vou ser princesa 24 horas por dia. A moral da história? Toda mulher tem uma pitada de bruxa, tem um pouquinho de bruxa aí dentro. E essa bruxa, esse aspecto da bruxa é aquele aspecto que nos empodera, que nos dá a força de escolher quem nós queremos ser. Não pelo aval do outro, não pelo que o outro deseja colocar em cima de nós. Não por aquilo que o outro deseja que você queira ser, mas a sua bruxa interior vai escolher o que for melhor. Então você pode escolher aquilo que você quiser, primeiro por você. E dessa maneira você vai tendo mais autonomia e, de certa maneira, se imunizando um pouco mais. Você se fortalece em relação a essas opiniões alheias, porque você não pode ser refém daquilo que o outro quer que você faça. Quando nós nos sujeitamos sempre a estar dentro de um padrão externo, e eu posso trazer um exemplo, porque eu já tive uma aluna que se submeteu a constantes procedimentos estéticos, ela fez muitos. Porque nesse ponto a gente pode pegar o gancho, que é o envelhecimento. O corpo, ele vai passar por isso inegavelmente. Nós podemos, logicamente, usar de todos os recursos possíveis. Mas quando nós queremos brecar o tempo, a gente não breca o tempo. E essa aluna fez o quê? De tanto fazer procedimento estético, hoje ela tem uma parestesia no rosto. O que é isso? Uma dormência constante. E não tem cura para isso. Não tem como melhorar isso. E percebe o simbolismo disso? É bem isso. Querer parar o tempo. A gente pode passar pelo tempo, a gente pode avançar na idade com muita saúde, muita. Fazendo exercícios, cuidando do corpo, da alimentação, fazendo o processo de autoconhecimento, buscando exatamente aonde nós estamos presas nessas crenças externas que fazem de nós, mulheres, 50 a mais, reféns. E é importante que a gente perceba pessoas ao nosso lado que possam compreender esses processos, porque pessoas que não compreendem as nossas mudanças, né? Como que um parceiro ou uma parceira vai querer congelar você com 30, 40 anos? Não tem como. Nós vamos nos modulando com o tempo. E eu garanto para você que nós, mulheres 50 a mais, vamos ficando sempre numa versão melhorada. Porque essa bruxa é o retrato da mulher sábia. É aquela mulher que já passou por uma jornada muitas vezes profissional, já construiu a sua família, já construiu o seu legado e que está entrando numa outra fase de vida, que é uma fase de sabedoria.
A mulher 50 mais está na metade do 100, é uma mulher que vai se tornando inegavelmente mais sábia. E um outro exemplo que eu posso trazer aqui também, por exemplo, de mulheres que muitas vezes, elas chegando nessa faixa etária, nos 50 mais, elas se cobram muito por aquilo que fizeram antes. Isso não é sábio, porque nós devemos fazer para conosco assim um peso e uma medida mais assertivo. O que eu quero dizer com isso? Se cobre por hoje, olhe por hoje, dê conta do hoje. O que aconteceu lá atrás, você não vai poder mudar nada, você vai poder mudar hoje, mulher, você vai poder fazer uma escolha hoje. E eu tenho certeza que se você olhar para esse ponto, você vai ter mais curas emocionais, respeitar os seus desejos, fazer por você. Imagina comigo, isso é algo que eu falo muito nas aulas para as minhas alunas. Muito eu uso essa expressão. Tem um momento dentro da prática onde a gente faz uma postura que chama postura do embrião, a posição do embrião, a posição recolhida, que a gente fica de lado. E eu sempre falo o seguinte, toda vez que a gente entra nessa posição, lembra muito o que antecede o nascimento. O nascimento é aquele momento onde a gente se aperta para poder alcançar e sair para um lugar mais aberto. Então, às vezes, a gente fica em lugares apertados, porque nós nos sujeitamos a isso. E às vezes, para sair desse lugar, é como se fosse um parto, a gente precisa romper. Porque, no caso da história, aquela mulher, para deixar de ser bruxa e decidir ser princesa, ela teve que romper, ela teve que sair daquela maldição, daquele lugar estreito. Então, que você não tenha medo de sair desses lugares estreitos, que você tenha a coragem de ser quem você é, com o teu cabelo pintado, com o teu cabelo branco, com um pouquinho mais gordinha, um pouquinho mais magrinha, mais baixinha, mais altinha, mas seja você, essa mulher, com essa pitadinha de bruxa. Se inscreve no canal. Namastê. Toda bruxa tem seu gato preto.